Salmo 17, é bem no meio da Bíblia, é fácil de você encontrar. Ele diz assim: ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Meu irmãozinho, o Senhor não ouve outra coisa, Ele ouve a justiça. O que é ouvir a justiça, pastor Jaime? Bem, justiça é cada um ter o que é direito seu, né? Eu tenho o que é direito meu, você tem o que é direito seu. Então, Deus não atende fora dos nossos direitos. E nossos direitos estão onde? Na palavra de Deus. Você não pode pedir algo para Deus fora da palavra. Imagine que o homem está apaixonado por uma mulher. Aquela mulher é casada. Deus me dê aquela pessoa. Deus não vai dar. Deus, você está confundindo Deus com demônio? Demônio é que arranca marido dos outros, mulher dos outros, não é verdade? Que destrói família. Deus não destrói famílias, não. Só está para você entender. Você trabalha num lugar que tem uma pessoa que está acima de você, ela não é de Jesus. Aí você diz: Jesus, eu sou do Senhor, ela não é, me dá o cargo dela. Deus não vai fazer. A Bíblia diz: se você não cobiçar. Só para você entender. Então, Deus não ouve fora. No livro de João, Evangelho, capítulo 5, versículo 30, Jesus fala algo aqui, estou recapitulando o que eu dei no último culto pela televisão. João, capítulo 5, versículo 30. Palavras do mestre: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Quem falou isso foi Jesus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ué, como assim? Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, quer dizer, não é injusto, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Alguém pode questionar: verdadeiramente, pastor, nós não temos direito a nada. Mas é misericórdia de Deus, é a graça, né? Um favor imerecido? Não. Toda essa obra de Deus no Calvário por nós, que nos deu acesso às bênçãos de Deus, que nos deu acesso, entenda bem, às declarações do Senhor, que fazia no passado a um povo, se estendeu a todos os homens, por Jesus Cristo, mas muito mais, porque a glória da última casa é maior. Então nós temos que verificar que nenhum pedido nosso pode ser feito a Deus, ou qualquer determinação. O que é determinação? Nós temos que entender a promessa e a declaração de um fato. Promessa é o que vai se cumprir. Declaração de um fato é que já foi cumprido. Por exemplo, a cura divina já foi cumprida. Então, quando vem uma doença, eu determino: doença, vai embora, te repreendo, te amaldiçoo em nome de Jesus, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Quando você está falando isso, você está falando um direito seu. Ele disse: eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Aquilo ali é uma força do inimigo que você está repreendendo. Isso aí você pode e deve fazer. Mas o que eu estou dizendo é que o nosso limite é a palavra. Você não pode determinar: eu determino que aquela pessoa que falou mal de mim morra. Está determinado todo. Deus não vai matar ninguém, não. O diabo é que pode se aproveitar das suas palavras e depois você ficar até com peso, viu? Ou então alguém queria até te endeusar, né? Olha, a oração daquele homem é forte. Ele amaldiçoou aquela pessoa, a pessoa morreu logo depois. Deus ouviu a oração dele. Foi Deus não, irmão. Deus não matou a pessoa. Então, cuidado. Então, não agir fora da palavra. Aí ele diz aqui em João capítulo 17, versículo 17. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então vamos voltar no Salmo 17, que tem uma declaração no finalzinho do versículo, para você entender. Ele diz: ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, o que os nossos lábios proferem deve estar de acordo com a palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E quando eu falo fundamentado na palavra, meu irmãozinho, eu coloco o poder de Deus em ação. Eu coloco o poder de Deus a agir a meu favor. Você coloca o poder de Deus a agir a seu favor. Veja, depois de Salmos é Provérbios, capítulo 12, versículo 17. O que diz, o que, pessoal? O que diz? A verdade manifesta a justiça, mas a testemunho falso engana. Então, o que diz a verdade? Eu falo a verdade. Por exemplo, vou ao médico. O médico mostrou lá: o seu Jaime só tem um câncer.
E o que eu falo com o doutor? Está amarrado? Não discuto com o doutor, tá? Ele mandou tomar um remédio, fazer um procedimento, tudo bem, vamos fazer. Mas em oração eu entro, Jesus, eu não posso aceitar essa doença, porque pelas feridas do Senhor eu fui sarado. Eu amaldiçoo esse câncer em nome de Jesus. É a mesma coisa, eu posso ir direto contra o inimigo, afrontando. Está amaldiçoado esse câncer, por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Isso é profundo, então eu tenho que agir aqui dentro. Falar a verdade é falar de acordo com a palavra. Meu filho está no álcool. Não, meu filho é do Senhor Jesus, é herança do Senhor. Fala a verdade. Mas ele bebe, esse vício está amaldiçoado em nome de Jesus. E ele está numa prática pecaminosa, essa prática está amaldiçoada. Ele é herança do Senhor. Então eu falo a verdade, eu falo, entenda bem, de acordo com a palavra. Eu dei uma explicação que eu ouvi de um médico, só para você entender. Uma pessoa, por exemplo, está hipertensa, mas ela não é hipertensa. É a alimentação dela, é o estresse dela, ela se alimenta errado, entenda? Ela muda a alimentação, começa a praticar exercícios, um exemplo, né? E logo a pressão dela volta ao normal. Então, ela era hipertensa? Não, ela estava hipertensa. Então, o filho está no álcool, mas o filho é herança do Senhor. Você entende? Então, você não pode concordar com o diabo. Meu filho é alcoólatra. Meu filho é dependente químico. Não, meu filho é herança do Senhor. Esse vício está amaldiçoado em nome de Jesus. A mesma coisa é o marido santo que santifica a mulher e a mulher santa que santifica o marido. Se você quer, você vai fazer isso. Então você tem que falar a verdade. Verdade, então você não está mentindo. Não, puxa, que eu tenho uma dó de você, seu fulano. O seu filho é viciado em drogas, é dependente químico. Não, meu filho é herança do Senhor. Mas seu filho é viciado, não. Ele está no vício, esse vício está amaldiçoado porque ele é herança do Senhor. Começa a fazer isso. Você está falando a verdade e Deus, ele vai manifestar a sua justiça. Aqui na frente, Jeremias, capítulo 1, o Senhor Deus diz algo profundo. Capítulo 1, versículo 12. Você está em Salmos, passa Provérbios, né? Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, 1, 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quer dizer, Deus toma conta da palavra dele para que ela seja cumprida. Foi Deus quem falou que os filhos são herança do Senhor. Foi Deus quem falou, entenda, que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Foi Deus quem falou, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. De vez em quando você ouve uns questionamentos que chega a ser cômico, né? Você deve ter ouvido falar, eu comentei. Uma vez uma pessoa falou, eu gostei da internet, a pessoa falou assim, tem gente assim, eu não creio na Bíblia, porque não foi Deus, foi os homens que escreveram a Bíblia. Já ouviu alguém falar isso? Ué, mas quem ia escrever era cavalo? O cavalo não escreve. É o cachorro. Talvez você deve ter um cachorro muito inteligente. Não tem cachorro que é muito inteligente, mas ele não consegue escrever, irmão. Entenda? Aí, essa idiotice que a pessoa fala, eu não creio na Bíblia, ela foi escrita pelos homens. Mas quem vai escrever? Esse mundo é dos homens, entende? Quem vai escrever? O cavalo? O elefante? Né? Quem vai escrever? O urso? Entenda? O peixe do mar? O papagaio? O pica-pau? Não, para com esse negócio, irmão. São palavras do Senhor. Claro que ele usou os homens para escrever, mas foi quando Paulo e Silas falaram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Foi Deus falando. Entenda? Quando usou lá o Davi para dizer que os filhos são herança do Senhor. Então, não caia nessa cilada. Volta para aqui para a palavra. Haja, ore de acordo com a palavra e vai funcionar. Um pouco mais nesse entendimento, nós vamos ver lá na frente, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo. Só quero um pedacinho da informação. Nós temos que aprender isso. A interpretação bíblica, irmão, ela não é como a dos homens, entenda? Que tem aquelas regras de interpretação histórica, né, da letra, do pensamento. Não. Muita coisa aqui é inspiração, acima de tudo. Claro que essas ferramentas nos ajudam também. Às vezes, para interpretar um texto bíblico, você tem que conhecer a história, né? Para entender o que ele está falando ali.
costumes às vezes. Então, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse para Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Mas qual é o pedaço que a informação que eu queria aqui? Essa parte. Pois o Senhor não vê como vê o homem. Você só consegue ver no que consegue crer muito aí no que está vendo, não é verdade? Não, eu creio no que Deus diz, e Deus olha para o meu coração. Deus sabe que no coração eu estou crendo. E o apóstolo Paulo diz que com o coração se crê em que? No que Deus diz, e com a boca confessa. Aí sim, voltando ao mundo animal, não usando fábulas, mas voltando ao mundo animal, não é como papagaio, entende? Que às vezes até fala frases e tudo, irmão. Fala frase e tudo. Fala frase e tudo, é coisa séria. Pessoal que brinca que tinha um papagaio, né? Depois manda a carta para o missionário, não fala que eu estou contando piada, né? Mas diz que o cidadão era ladrão, né? Ele entrou numa casa, e na casa tinha lá um papagaio e um cachorro, né? E o cachorro era um pitbullzinho só, né? E quando ele entrou lá, o papagaio assim: Jesus está te vendo, Jesus está te vendo. E era assim: cala a boca, papagaio. E ele ficou: Jesus está te vendo, Jesus está te vendo. Disse, cala a boca, papagaio, cala a boca. E ele assim: Jesus está te vendo, Jesus está te vendo. E quando ele viu atrás, veio o pitbull com tudo, e o pitbull chamava ele de Jesus, irmão. E Jesus está te vendo. E ele fala, mas era uma coisa que ele falava repetidamente, quer dizer, falava igual que eu tinha, nós tivemos, na minha casa eu tive. Meu pai era bem do mundo animal, né? Lá em casa nós tivemos aquele rato branco, papagaio, porco, que tinha quintal lá, era da vila que nós morávamos, e tinha um chiqueiro que era dos moradores da vila. Então, cada época, um que podia criar o porco. Na época foi do meu pai. Aí tinha galinha, codorna, meu pai, coelho, tudo isso do meu pai tem dentro de casa. Que ele, que a vontade dele, acho que era morar num sítio, né? E a gente morava no subúrbio, que é chamada aqui periferia. Mas, o que eu ia falar, nós tivemos um, e esse do lá de casa, sempre ele fala assim: dá café, louro, dá café, louro. Ele repetia constantemente: dá café, louro, dá café. Minha mãe de manhã já sabia que ele ficava: dá café, louro, dá café, louro. Aí eu pedi o gozo, né? Aí tinha um outro que a gente falava assim: como é que é? Nós subi. Aí ele sempre fazer isso assim, ele assobiava. E tinha o do vizinho também, tinha um na televisão que o pessoal levava, que era assim, o cidadão cantava: eu vou para Macangaia. Aí ele falava: eu vou. Então ele aprendeu. Mas não é isso que eu estou explicando para você, que não é falar com um papagaio, porque Deus está vendo. Se no coração você está querendo, ou está querendo só repetir, não, Deus não vê, Deus está falando para você. Começa a crer no seu coração, peça para Ele: me ajude a crer, Senhor, e começa a falar como Deus fala na sua palavra. Meu filho, estou falando do filho, mas pode ser da cura, pode ser do marido, da esposa, pode ser do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada, do sobrinho, da sobrinha, tio, quem for. É você tomar uma posição. Nós temos que tomar uma posição, porque Ele está nos ensinando sobre isso hoje. Vamos voltar no Salmo 17, então? Salmo 17. Ele está dizendo para nós: ouve, Senhor, a justiça. Deus não atende fora da palavra dEle. Deus não atende, porque tem um compromisso com a palavra dEle. Ouve ao Senhor a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Quer dizer, que fala igual papagaio, irmão. Não, eu falo com o coração, Deus. Não são lábios enganosos. A boca fala do que o coração está cheio. Então está cheio. Quando está cheio, você não para de falar daquilo. Não. Tem de começa a falar: não deu certo, eu tentei, mas não é tão fácil. Lutar contra as evidências, lutar contra os fatos. Não, é se firmar na palavra. Bem, mas vamos à frente. Saia a minha sentença diante do teu rosto. Atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração. Olha aí. Visitaste-me de noite. Examinaste e nada achaste. Oh, que profundo isso aqui, meu irmãozinho. Quer dizer, Deus não vê no seu coração a dúvida.
Não vem, ela pode até... Agora veja só, o que pensei, a minha boca não transgredirá. Quer dizer, você pode ser até tentado, como é tentado no pecado. Você está amarrado, eu sou morto para o pecado. Você diz na mesma hora, né? Você cita a palavra de Deus, eu sou morto para o pecado, a mesma coisa. Vem aquela dúvida, você não, eu já orei, eu não vou mudar. O Senhor Jesus disse, diga ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvide no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, e tudo que tu disser lhe será feito. Mas ele disse, não duvidar no coração, não duvida. Você fica firme, não, pode vir a tentação. Veja o salmista dizendo aqui, provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Estou sendo tentado, a tentação, qual é a da dúvida? Não é a tentação do pecado, também pode ser, mas é a tentação da dúvida, aquela tentação que vem para mim, vem para você, que vem como se fosse um raciocínio próprio. Eu não orei direito, eu tenho que orar mais forte, não é bem assim, o pastor Jaime fala, mas ele não sabe como é que é a minha situação, o meu caso é diferente, vem aquelas dúvidas, elas começam a surgir, elas começam a aparecer, não, meu Deus do céu, não, eu orei, eu não vou mudar a minha oração, eu não vou desacreditar, em nome, você vence. É muito profundo isso. A tentação vem, você começa a orar, eu acho que eu não sei orar, eu acho que eu não tenho muita fé, a minha oração não é forte, eu tenho que procurar uma pessoa que ora mais forte. Não, meu irmão, sustente a sua oração, segure a sua oração, creia na sua oração, ela não é feita com lábios enganosos. Deus está vendo você, vamos repetir, provaste o meu coração, visitaste-me de noite. Não esqueça que Deus não vê como vê o homem, Deus olha para o coração, Deus está vendo o seu coração, que você está sendo atacado, mas você fecha o coração, assim como você fecha para o pecado, para o adultério, entenda, você também fecha o coração para a dúvida, você fecha o coração para o medo, você fica firme naquela palavra. É como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra é a chave que fecha a porta para o inferno, e o inferno não entra não, irmão. Pode ter certeza que as portas do inferno não prevalecem, mas eu tenho que correr. E ele diz assim, versículo 4, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei da vereda do destruidor. Quer dizer, por aquela palavra eu resisto, assim como eu resisto uma tentação, eu resisto à dúvida com a palavra de Deus. Não adianta Satanás. Eu falei ao monte, eu falei ao mal, vai embora, e eu não duvido no meu coração. Não vou aceitar a dúvida. Tem que falar, é importante. Miqueias, no capítulo 6, diz assim, os outeiros têm que ouvir a sua voz. Que é o diabo quer crescer, o outeiro vai se tornar um monte, mas aí você proíbe. Não, está amarrado em nome de Jesus. Você fala com autoridade, com fé, você vence a dúvida, não esqueça, a dúvida vem aqui, ela quer entrar aqui, se entrar aqui você perdeu a bênção. Não, guarda o teu coração. Deus está vendo o seu coração. Você está sendo tentado, assim como Deus vê quando um homem é tentado, quando uma mulher é tentada, e todo mundo é, entenda. E você, não, eu sou morto para o pecado. Você fechou a porta para o diabo. Não, o diabo usou alguém para ferir você. Você tem que estar cansado de ouvir isso aqui. Preguei 6 horas da manhã. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Amai é querer bem. Aí o diabo usa uma pessoa para te ferir, para te magoar, para te falar mal de você, para te afrontar. E a vontade de você diz, se eu pudesse, eu quebrava a cara daquela pessoa. Não, não. Jesus, não vai entrar. Minha luta não é contra a carne e o sangue. Não vou ficar com raiva dessa pessoa. Por mais que ela tenha me ofendido, o Senhor quer que ela seja salva, eu também quero. Você fechou a porta. A mesma coisa que eu estou falando. Quanto ao trato dos homens, quer dizer, pela palavra de Deus, me guardei das veredas do destruidor. Ele quer que eu entre no caminho da dúvida, ele quer que eu entre no caminho do medo, como ele também quer que você entre no caminho do pecado. Como alguém disse, ele faz o caminho para o inferno ser prazeroso. Que é isso, pastor Jaime? Ele vai colocar coisas que são prazerosas para te levar para o inferno, entenda? Como um adultério, entenda bem, um dinheiro fácil, que a pessoa vai entrar e vai para o inferno, vai perder a salvação, a vida eterna dela. Veja a história do país, quantas pessoas podiam estar bem na história, entraram para a história, entenda bem, como lixos, né? Como corruptos, desonestos, não sei mais o quê, e muitos que nem foram descobertos, entenda bem, que morreram talvez até como heróis, mas no dia do juízo vai aparecer tudo. Misericórdia, né? Tudo vai aparecer. Vamos ter que clamar misericórdia agora. Então, quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Não entrei no caminho da dúvida, ele queria me levar para lá.
Ele queria me levar para o caminho do medo, que eu não orei direito, que eu não tenho muita fé, que esse demônio é muito forte. Não, o meu filho é herança do Senhor, não adianta demônio, o teu vício está amaldiçoado, as tuas práticas. A senhora diz, o meu marido, o Senhor diz, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, seja quem for da tua casa, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ser mais valentes do que o valente. O diabo tenta, a Bíblia diz que ele sede sóbrios, que ele não fica fora de si, ele anda ao derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não caia na cilada do diabo, não caia na armadilha do diabo. Forte é o Senhor, leão é Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Reparem que isso aqui é muito importante, ele ruge como leão, mas ele não é leão. Em outras palavras, ele tenta se mostrar como forte, ele é um fracassado. É como uma pessoa às vezes diz que faz, acontece naquela luta, quando chega lá toma uma surra tremenda. Meu irmãozinho, temos que olhar para a palavra de Deus. A nossa batalha é aqui, entenda bem, nós temos que ficar dentro da palavra de Deus. Não temos que pegar aí sempre dos homens, não, que os homens têm que promover a luta deles, promover o show deles, que aquilo é um show. Mas nós temos que ficar aqui. Se é um show, é show da fé, meu irmão, que é usar a autoridade do nome de Jesus, quebrar o feitiço, desmanchar o mal, e Deus trouxe você para ouvir essa palavra. Volta ao versículo 1. Ouve, Senhor, o quê? A justiça. Deus não ouve, oh meu Deus, oh vida, coitadinho de mim, meu Deus, tem misericórdia de mim. Sim, se você clamar pela misericórdia, porque o seu amor é grande. Para de chorar igual um, não. Levante sua voz contra o mal, toma uma posição séria, seja um vencedor.